Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa, ele procura demonstrar para os nossos irmãos católicos, protestantes e evangélicos que nós também seguimos a Bíblia, que o Espiritismo é bíblico e que nós estudamos os fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia, de que ela está repleta. Como disse o saudoso pastor Neemias Marian, do Rio, pastor presbiteriano, ele dizia que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu diria que é também de psicofonia, que é o fenômeno de o espírito falar através do médium. Quando o espírito escreve através do médium, nós temos o fenômeno mediúnico chamado psicografia. E quando o espírito fala através do médium, nós chamamos de fenômeno de psicofonia, ou seja, é um fenômeno falante, em que o espírito se manifesta através da fala do médium. E vamos à pergunta de hoje do nosso telespectador. Quais tipos de mediunidade podem ser encontrados nas Escrituras Sagradas? A Bíblia, como eu disse antes, e como disse o saudoso pastor Neemias Marian, está repleta de fenômenos mediúnicos, que São Paulo denominou de dons espirituais, dons do Espírito Santo de cada um. Lembrando que Paulo fala que nós somos templos de um Espírito Santo, como está no original, dum, Espírito Santo, como nós encontramos nos originais em grego. Lembrando que os evangelhos, aliás, todo o Novo Testamento, foram escritos em grego, que era uma espécie de inglês da época, porque Alexandre Magno, ele que era um imperador grego, ele conquistou quase que meio mundo. Então, o grego ficou sendo uma espécie de inglês, como é hoje, em nossos tempos. O inglês é uma língua quase que universal. E o grego, naquela época, era também uma língua quase universal. E, então, esses fenômenos mediúnicos na Bíblia são vários. Temos o fenômeno de psicografia, que é muito comum, porque os autores dos textos bíblicos, eles eram, de um modo geral, médiums. Mas temos fenômenos de voz direta também, que é o fenômeno, além daquele que eu disse antes de psicofonia, que é o espírito falando através do médium, nós temos a voz direta. O que é a voz direta? Ela aparece em um som, inclusive, muito forte, retumbante, como nós temos no fenômeno do batismo de Jesus, no Rio Jordão, por João Batista, apareceu uma pomba, que é, no caso, um fenômeno de efeito físico. Apareceu uma pomba e, ao mesmo tempo, uma voz dizendo: "Este é meu filho amado em que eu pus minha complacência."
em que eu me comprazo. Então, é um fenômeno de voz direta, porque não foi bem um médium que falou, mas foi uma voz direta. O espírito, ele tem esse poder, usando a mediunidade, sim, dos médiums ou do médium que estiver próximo. Mas não é o próprio médium que fala. A voz aparece assim no ar, e uma voz muito forte. E no caso desse fenômeno do batismo de Jesus por João Batista, é um espírito que se manifestou em nome de Deus, não o próprio Deus, mas um espírito se manifestou em nome de Deus, dizendo: este é o meu filho amado em que eu pus minha complacência. E por que é um espírito? Porque Deus mesmo, ele não se manifesta diretamente. Como Jesus, ele deixa claro para nós, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que lá de cima desceu. E Moisés, ele fala também, uma frase muito conhecida, no princípio, ele dizia: eu falei com Deus face a face, dando a entender que ele via Deus materializado para ele. E depois, mais tarde, Moisés, conhecendo melhor essas questões, ele fala que quem visse Deus não continuaria vivo. E como ele estava vivo, ele não viu Deus. Então, ele corrige uma falha anterior, quando ele dizia que via Deus face a face. Conversava com ele face a face. Mas depois, então, ele corrige esse equívoco, porque Moisés não era infalível. Aliás, nem Jesus é infalível, porque perguntaram a ele quando seria o final dos tempos, e ele disse que nem os anjos, nem eles sabiam, mas somente o Pai sabe quando será o final dos tempos. E eu disse final dos tempos, final de um período, final de um ciclo, mas não fim do mundo, que muitos pensam que Deus vai destruir o mundo. Não, Deus não vai destruir o mundo, porque o mundo é perfeito, é obra de Deus. E muitas vezes Deus não age diretamente, mas ele age como no fenômeno que eu citei do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Ali foi um espírito que se manifestou em nome de Deus. Nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que Deus tem os seus espíritos trabalhando no seu projeto. Então, Deus, ele deixa os seus espíritos trabalharem por ele. Ele é o chefe, como nós lemos em Hebreus também, capítulo 12, versículo 9. Deus é o Pai dos espíritos. Deus é o Pai espiritual. Ele é o chefe dos espíritos. Aliás, é o ser por excelência. É a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema. E, como diz Santo Tomás de Aquino, Deus é o único ser incontingente, o único ser que não vem de outro ser, mas que vem dele mesmo, porque é a causa primeira de todas as coisas, de todos os seres, como nos ensina a doutrina espírita e, repetindo, como nos ensina o maior filósofo cristão, São Tomás de Aquino. Uns dizem Santo Tomás de Aquino, é a mesma coisa. Então,
ele fala que Deus é o único ser incontingente, que é aquele que não vem de outro ser. E porque todos os outros seres são contingentes, quer dizer, todos vêm de outros seres. Mas então, a Bíblia está repleta de todos os tipos de fenômenos mediúnicos. Voz direta, a voz do espírito através do médium, que é o fenômeno de psicofonia, o fenômeno de psicografia, e temos outros fenômenos mediúnicos, curas. O próprio Jesus, quantas curas ele fazia, curas prodigiosas, que costumamos chamar de milagres, de acordo com a Bíblia, mas que são fenômenos naturais, não são sobrenaturais, porque sobrenaturais seriam aqueles feitos diretamente por Deus. E como eu acabei de mostrar, Deus atua através dos espíritos e usando o meio comum, que é a mediunidade dos indivíduos que têm esse dom. E a Bíblia está repleta, repito, desses fenômenos. Vamos ficando por aqui e voltaremos dentro de poucos instantes.